Então, muito bom dia a todos. Acho que já temos a nossa sala de espera desativada e todos online. Gostaria de começar por dar as boas-vindas a mais uma sessão deste ano Laudato Si, na Universidade Católica Portuguesa. Relembrar que, como habitualmente, os microfones vão estar desligados e que estamos a transmitir a sessão através do nosso canal de Facebook da Universidade. Esta sessão, que é intitulada A Bioética como Lugar de Interdisciplinaridade, será conduzida pela professora Sandra Martins Pereira, diretora do Instituto de Bioética, em diálogo com o professor Bruno Nobre, diretor adjunto da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade, e com o professor Pablo Marreiro Hernández, investigador também no Instituto de Bioética. Sem mais demoras, passo a palavra à professora Sandra Martins Pereira. Bom dia a todos, é com muito gosto que estamos aqui hoje nestas comemorações do ano Laudato Si, desta feita numa sessão que nós tentamos que seja efetivamente interdisciplinar. Neste sentido, temos connosco o professor Bruno Nobre, que eu diria que dispensa apresentações, pelo menos dentro da nossa universidade, mas que ele próprio personifica um percurso e um perfil verdadeiramente interdisciplinar. Temos o professor Pablo Hernández Marreiro, que também tem um percurso de cariz interdisciplinar, e eu estou aqui também a dar o meu contributo nesta reflexão sobre a bioética como lugar de interdisciplinariedade, nesta reflexão sobre a casa comum e nestas comemorações do ano Laudato Si. E sem mais demoras, eu passaria desde já a palavra ao professor Bruno Nobre, agradecendo-lhe a disponibilidade e a forma como acolheu de imediato a participar nesta iniciativa. Muito obrigada. Muito bem, muito bom dia a todos. Começo também por agradecer o convite muito gentil da doutora Sandra Pereira para participar nesta conversa, é assim que eu a interpreto, uma conversa sobre bioética a partir da carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco. É talvez importante dizer que eu não sou especialista em bioética e não tenho investigação ou propriamente uma reflexão pessoal sobre bioética. É verdade que o meu percurso é muito interdisciplinar. Eu sou físico de formação, estudei no técnico, engenharia física tecnológica, e o meu doutoramento é de facto em física, na área da física de partículas. Bom, e depois entrei na Companhia de Jesus, sou padre jesuíta e, portanto, estudei vários anos filosofia, também teologia. Eu não tenho assim nada de propriamente, creio eu, muito inovador da minha parte para dizer, mas no fundo aquilo que eu queria aqui trazer é a proposta de que o Papa Francisco, ele sim, tem algo de muito inovador para dizer, que pode ser muito desafiante também para a reflexão no âmbito da bioética. De modo que aquilo que eu fiz foi, no fundo, uma releitura desta carta encíclica, que foi publicada há 5 anos, tentando perceber que desafios concretos é que podia lançar à reflexão no campo da bioética. E, portanto, aquilo que eu vou aqui oferecer e dizer tem sobretudo que ver com esta releitura que fiz. Então, assim, um primeiro ponto. Sabemos que a carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, tem como foco as questões ecológicas, como aliás o próprio subtítulo do documento sugere. Diz o subtítulo que esta carta é sobre o cuidado da casa comum. E aquilo que eu aqui gostaria de propor é que esta encíclica, Laudato Si, oferece um contributo significativo não apenas para a reflexão
sobre problemáticas relacionadas com a ecologia ou também com a justiça social, mas também para a reflexão sobre problemáticas habitualmente enquadradas no âmbito da bioética. Esta é a sugestão que eu aqui gostaria muito brevemente de fazer. É oportuno recordar, e creio que todos nós já tivemos a oportunidade de ler este documento, que é um pouco extenso, portanto é uma carta que tem um total de 246 parágrafos, portanto é um documento extenso, dividido em seis capítulos. O Papa Francisco começa por apresentar uma descrição daquilo que está a acontecer à nossa casa comum, portanto oferece um diagnóstico. Depois oferece uma reflexão bíblica, bom, e depois vai então abordando mais explicitamente a temática da ecologia. E é oportuno, dizia eu, recordar que a Laudato Si menciona explicitamente, se bem que de forma breve, problemáticas que pertencem classicamente ao domínio da bioética. Então, por exemplo, no contexto da sua discussão sobre aquilo que o Papa chama o antropocentrismo desordenado e sobre a importância de curar as nossas relações humanas fundamentais, Francisco recorda a ilicitude da prática do aborto. E isto é aquilo que ele diz, vou citar. Uma vez que tudo está relacionado, também não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e inoportunos, quando não se dá a proteção a um embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incômodos e dificuldades. Se perde a sensibilidade pessoal e social ao acolhimento de uma vida nova, definham também outras formas de acolhimento úteis à vida social. Fim de citação. Depois, um pouco mais adiante, no parágrafo número 136, assim, depois de uma longa discussão sobre a problemática da manipulação genética de espécies animais e vegetais, o Papa Francisco lança este alerta, e cito: é preocupante constatar que alguns movimentos ecologistas defendem a integridade do meio ambiente e, com razão, reclamam a imposição de determinados limites à pesquisa científica, mas não aplicam esses mesmos princípios à vida humana. Muitas vezes justifica-se que se ultrapassem todos os limites quando se fazem experiências com embriões humanos vivos. Esquece-se que o valor inalienável do ser humano é independente do seu grau de desenvolvimento. Aliás, quando a técnica ignora os grandes princípios éticos, acaba por considerar legítima qualquer prática. Bom, e ainda no capítulo 4, sobre a ecologia integral, o Papa Francisco recorda o imperativo de respeitar o corpo humano. E diz o seguinte, citando o Papa Bento XVI, afirma que existe uma ecologia do homem porque também o homem possui uma natureza que deve respeitar e não pode manipular como lhe apetece. Nesta linha, é preciso reconhecer que o nosso corpo nos põe em relação direta com o meio ambiente e com os outros seres vivos. Aprender a aceitar o próprio corpo, a cuidar dele e a respeitar os seus significados é essencial para uma verdadeira ecologia humana. Fim de citação. Então, este segundo ponto, não é, que quis aqui mostrar como o Papa Francisco faz algumas alusões breves, é certo que pontuais, a problemáticas no âmbito tradicionalmente da bioética. Um terceiro ponto.
Sim, uma das grandes novidades da abordagem do Papa Francisco às problemáticas relacionadas com o cuidado da casa comum diz respeito à forma como os problemas estritamente ecológicos são enquadrados numa perspectiva muito mais ampla que os relaciona com os problemas do âmbito científico, social, económico, político, cultural. E, em certo sentido, podemos dizer que a proposta de Francisco pode ser condensada na sua expressão ecologia integral. A proposta do Papa Francisco, na Laudato Si, é a proposta de uma ecologia integral. E o fundamento desta proposta consiste na constatação, que é muitas vezes repetida ao longo do documento, de que tudo está interligado. De tal maneira que não é possível pensar e enfrentar os problemas ecológicos sem os enquadrar numa perspectiva muito mais ampla, que inclua as várias dimensões da existência. É isto que o Papa deixa bem claro, ou o Papa deixa bem claro, que esta será a sua abordagem no início do capítulo 4, justamente sobre a ecologia integral. O título deste capítulo é a ecologia integral, e afirma assim o Papa: dado que tudo está intimamente relacionado, e isto é uma afirmação-chave, e dado que os problemas atuais requerem um olhar que tenha em conta todos os aspectos da crise mundial, proponho que nos detenhamos agora a refletir sobre os diferentes elementos de uma ecologia integral que inclua claramente as dimensões humanas e sociais. Pronto, este é o propósito, é o objetivo do Papa Francisco. É a proposta de uma ecologia integral que inclua uma reflexão sobre os vários aspectos da vida humana que está intimamente relacionada com todos os outros aspectos da existência. E afirma, logo no parágrafo, o Papa afirma, logo no parágrafo seguinte, que a ecologia estuda as relações entre organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. E isto exige pensar-se, exige sentar-se a pensar acerca das condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade com honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e consumo. Nunca é demais insistir que tudo está interligado. O tempo e o espaço são interdependentes entre si, nem os próprios átomos ou as partículas subatómicas se podem considerar separadamente. Bom, eu como físico posso atestar que é assim. Pronto, o tempo e o espaço não podem ser considerados separadamente, pelo menos depois da proposta da relatividade restrita e generalizada por Einstein. Bom, e também a mecânica quântica nos ensina que os átomos e as partículas subatómicas não se podem considerar separadamente. E continua o Papa: assim como os vários componentes do planeta, físicos, químicos e biológicos, estão relacionados entre si, assim também as espécies vivas formam uma trama que nunca acabaremos de individuar e compreender. Fim de citação. Bom, um quarto ponto. Esta abordagem holista do Papa Francisco, ou seja, a proposta de uma ecologia integral, tem raízes no magistério dos seus predecessores. No entanto, Francisco afirma, esta abordagem holista, a proposta de uma ecologia integral, Francisco afirma com especial contundência. E trata-se, parece-me, de uma proposta que lança importantes desafios à reflexão sobre os problemas ecológicos e o cuidado da casa comum. E o desafio é este: a ecologia não deve nem pode ser separada dos problemas sociais, económicos, políticos,
interculturais que o ser humano enfrenta. Um antropocentrismo distorcido é sem dúvida perigoso, mas uma ecologia que não reconheça devidamente o lugar do ser humano no universo ficará também inevitavelmente incompleta. Seria equivocado concluir, no entanto, que os desafios do Papa Francisco se dirigem apenas à ecologia. Na medida em que o ponto de partida de uma ecologia integral é o reconhecimento de que todas as coisas são interligadas, o desafio estende-se também à reflexão sobre a justiça social, a justiça intergeracional, à reflexão sobre a cultura, sobre a espiritualidade e também, proponho eu, à reflexão no âmbito da bioética. A intuição fundamental de Francisco, que agora precisa de ser aprofundada e levada à prática, é que as várias questões relacionadas com a vida humana e a sua proteção não devem ser pensadas e não podem, de facto, ser pensadas sem as relacionar com problemáticas muito mais amplas que envolvem os vários níveis da vida humana e da própria natureza. E vale a pena tomar, por exemplo, o exemplo do aborto. Sim, poderíamos fazer esta pergunta. Por que razão algumas mulheres são levadas à prática do aborto? Então, para Francisco, quando encarada num contexto mais amplo, um contexto ecológico mais amplo, o aborto teria a sua origem na cultura do descarte, que nos leva a rejeitar tudo aquilo que seja incómodo e inconveniente, quer seja um embrião humano ou uma irmã empobrecida, a nossa Mãe Terra. E neste sentido, a proteção da vida humana, nos seus estados iniciais, não pode ser separada do cuidado pela casa comum. Porque, no fundo, o problema por detrás, tanto das questões ecológicas como, por exemplo, do aborto, acaba por ter raízes comuns. Portanto, em suma, porque tudo está interligado, como bem nota frequentemente o Papa Francisco ao longo da Laudato Si, as problemáticas no âmbito da bioética não podem ser separadas das questões relacionadas com a ecologia, com a justiça social, com a economia, com a proteção das diferentes culturas humanas. E se é verdade que não podemos ter a ilusão de poder sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente sem curar todas as nossas relações humanas fundamentais, como diz o Papa Francisco, também é verdade que não é possível cuidar da vida humana e refletir sobre ela sem atender aos vários níveis com os quais esta interage. E este é, creio eu, o desafio que é lançado à bioética e à reflexão sobre as questões sobre a vida humana. Creio que é um desafio particularmente exigente. A bioética é, como sabemos, interdisciplinar por natureza, tem que dialogar com muitas áreas do saber humano, com muitas áreas científicas, e o Papa Francisco, no fundo, convida a que a bioética possa alargar ainda mais este diálogo e reconhecer que as problemáticas que estão classicamente no seu âmbito têm que dialogar com problemas muito mais amplos, que têm que ver com o cuidado da casa comum, têm que ver com a justiça social, têm que ver com a forma como nos organizamos do ponto de vista económico e do ponto de vista político. Pronto, isto era aquilo que eu tinha a dizer, assim, um pontapé de saída, assim, uma proposta a partir da minha leitura do Papa Francisco e da carta encíclica Laudato Si. Eu agora passava novamente a palavra à doutora Sandra Pereira.
Muito obrigada, professor Bruno, por esta nota introdutória e por este percurso que acabou por fazer ao longo da encíclica Laudato Si e das suas ligações com a bioética. Doutora Rita, eu para partilhar agora o ecrã posso fazê-lo? Pode, à partida. Tenho à partida, as permissões necessárias. Ok, obrigadíssima. Não sei se conseguem ver a apresentação. Bem. Sim. Pronto. Muito obrigada. Consegue? Eu penso que aqui dá-me uma imagem a dizer que está parada. Mas conseguem ver a sequência? Sim, ótimo. Estou a ver o professor Bruno Nobre assinar com a cabeça a dizer que sim, e portanto, obrigada por este sinal. Esta apresentação foi feita em conjunto. A bioética é por natureza interdisciplinar e, portanto, será feita em conjunto e de forma intercalada, tentando cumprir aquilo que são os preceitos do tempo que temos para refletir um pouco sobre a bioética como lugar de interdisciplinariedade e na sua relação com a encíclica Laudato Si. E eu, fruto da minha, eu diria, da minha inexperiência ainda e da minha estreia aqui em funções como diretora do Instituto de Bioética, esqueci-me no início de agradecer ao Sr. Vice-Reitor, ao Padre José Manuel Pereira de Almeida, que me incumbiu desta responsabilidade acrescida de participar e de tentar preparar esta sessão sobre bioética nas comemorações do ano Laudato Si, e por isso gostaria neste momento de me redimir pela minha falha inicial e de lhe estender aqui este agradecimento e este abraço cordial desta oportunidade da bioética estar presente nesta sessão. A nossa reflexão irá incidir um pouco sobre, no fundo, em articulação com o que o professor Bruno Nobre acabou de referir, mas numa pequena explanação sobre o que é isto da bioética, o que é que a torna verdadeiramente interdisciplinar, uma reflexão sobre uma bioética global na procura daquilo que são os problemas, as respostas, direitos humanos e o discurso ético de uma bioética global, e depois talvez num nível mais micro de reflexão e talvez uma reflexão verdadeiramente enviesada, fruto da experiência em contexto clínico e da investigação à qual me tenho dedicado com maior enfoque, no fundo uma interpretação de alguns excertos da encíclica como um convite à reflexão sobre uma ética de cuidado na relação com a pessoa que está em condição vulnerável por fatores diversos, nomeadamente devido a uma condição de doença. E, portanto, será este o percurso que tentaremos traçar durante os próximos minutos. No fundo, esta reflexão bioética, ou esta disciplina que a bioética tem vindo a ser, ou até mesmo uma transdisciplina, resulta, no fundo, de uma interpelação de que foi necessário construir aquilo que Potter chamou de uma nova sabedoria, algo que nos ajudasse a construir conhecimento sobre como usar o conhecimento. Os avanços tecnológicos e científicos que aconteceram durante várias décadas e continuam a existir, têm em vista, no fundo, a melhoria da qualidade de vida e deviam também ter em vista a proteção da humanidade como um todo e desta casa comum que nós habitamos. E, portanto, surgiu esta necessidade, no fundo, de uma ciência de sobrevivência, no fundo, da construção de uma sabedoria, de uma reflexão que nos ajude a uma melhor ação na nossa relação com os outros e na nossa relação com a casa comum que habitamos.
no fundo, esta reflexão sobre aquilo que é uma combinação do conhecimento biológico, tecnológico, científico, com aquilo que são os valores humanos, no fundo, a reflexão da ética, e esta conjugação de bioética dá origem, de facto, ao termo bioética. No fundo, a bioética reflete os problemas da humanidade que são multidimensionais e tem três grandes características: uma orientação para o futuro, ou seja, a reflexão sobre as implicações dos nossos atos no futuro, nas gerações futuras, uma característica de interdisciplinariedade e de facto nesta sessão nós tentamos que ela espelhasse interdisciplinariedade e congregar participantes, não só entre os convidados, mas nos convidados que estão a participar e que poderão participar no chat e colocar as suas questões e o seu debate, que são certamente de natureza interdisciplinar. E, de facto, a outra característica de que os seres humanos são natureza e fazem parte da natureza, e, portanto, seriam estas as três grandes características da bioética. A bioética foi apresentado... Eu acabei de receber aqui uma nota, peço desculpa, a dizer que ficou parado no primeiro slide, por isso eu não sei se é um problema. Ficou parado no primeiro slide. Ficou. Ok, então vamos tentar fazer aqui novamente a partilha. Conseguem ver neste momento 4 pontos? Ok. E conseguem, agora moveu-se o slide não só para mim como, ok, maravilha. Então, no fundo, esta imagem das 4 pontes, porque Potter, ao refletir sobre a bioética, apresenta como sendo, de facto, 4 pontes. A ponte entre aquilo que é o presente e o futuro, ou seja, entre aquilo que nós fazemos no agora e as implicações que isso terá no futuro, a ponte entre ciência e desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico e valores, a ponte entre natureza e cultura, conforme o professor Bruno Nobre referiu há pouco, e a ponte entre o homem, aqui no sentido lato, a humanidade, o ser humano, e a natureza. E, no fundo, se quisermos de forma muito simplista refletir sobre o que é a bioética, temos aqui uma ética, no fundo, a reflexão sobre a ação humana em relação à vida, a reflexão sobre questões éticas que emergem, de facto, do desenvolvimento científico, tecnológico, nos serviços de saúde, na investigação biomédica, clínica, biotecnológica, nas mais diferentes áreas científicas, no ambiente, nos contextos socioculturais e políticos. E, portanto, de forma simplista, esta seria a definição de bioética. Mas aquilo que pode parecer à primeira vista simples, no fundo, se começamos aqui a colocar questões que entendemos ser do foro da bioética, vemos aqui um vasto leque de questões que vão desde coisas tão simples como o que devo fazer em determinada circunstância, como devo agir, como devo tratar ou relacionar-me com o outro, que deveres e responsabilidades é que eu tenho para com este outro, seja ele mais na esfera individual, privada, ou neste conceito de um outro num sentido mais lato. Que tipo de pessoa é que eu devo ser? O que é que significa ser um bom profissional, seja em qualquer área, um bom médico, um bom enfermeiro, um bom investigador, um cientista, um bom decisor, um bom gestor, um bom político? O que é que isto significa e o que é que isto implica? Será que uma pessoa deve agir no sentido de alcançar o máximo bem ou de acordo com regras e deveres morais que entendemos que são relevantes? Ou será que devemos agir combinando ambos? Será que devemos apenas evitar causar dano ao outro? Ou será que temos
que ir um pouco mais além e agir de forma a proporcionar maior bem e melhorar inclusive a vida, as suas vidas, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Outras questões que também são do domínio da bioética: o que fazer quando as políticas ou leis parecem pouco éticas, porque não tratam todos os seres humanos com igualdade ou então com justiça. E o que é que significa isto de tratar todos os seres humanos com justiça? Continuando a colocar questões que entendemos ser domínio da bioética, como desenhar o acesso a recursos escassos, de modo a que todas as pessoas tenham uma oportunidade igual ou justa na obtenção de recursos necessários, e desde logo temos aqui vários exemplos, desde as políticas de doação de órgãos, as políticas de alocação e gestão de recursos de saúde durante crises humanitárias, sejam elas devido às pandemias e, por exemplo, devido à pandemia pela Covid-19 que estamos a viver, seja outras crises humanitárias que assistimos todos os dias nos meios de comunicação social, como as migrações, guerras e outras crises humanitárias. E outro exemplo das políticas de acesso à vacina contra a SARS-CoV-2, da qual tanto temos falado. Outras questões do domínio da bioética: como e quando partilhar informação sobre um diagnóstico ou um tratamento médico, de modo a permitir que o outro possa tomar decisões informadas em matéria de cuidados de saúde. Que recursos é que são necessários para apoiar as pessoas nestes processos de tomada de decisão? Continuando ainda, colocando questões que são do domínio da bioética: quando é que uma criança pode tomar decisões em matéria de cuidados de saúde? E quem deve decidir quando a vontade da criança é distinta da dos seus pais? E em que momentos? Ou então, não no caso da criança, mas noutras circunstâncias, como e quem determina a capacidade de uma pessoa com demência em consentir ser sujeita a um determinado tratamento ou até em participar numa investigação? E mais, serão as pessoas com doença mental severa e persistente tratadas de forma justa no acesso a cuidados de saúde? Serão os sintomas destas pessoas valorizados de igual forma até pelos seus médicos assistentes quando comparadas com pessoas sem diagnóstico de doença mental? E por aí fora. E quando eu digo e por aí fora, não é só, eu diria que não é só da minha cabeça. Por exemplo, aqui no caso, esta imagem ilustra um pouco aquilo que foi o exercício do Nuffield Council on Ethics, relativamente àquilo que está no horizonte para a reflexão bioética. Se olharmos para esta figura, que depois em formato online, cada item, cada icon que nós vemos nesta imagem, depois se decompõe num conjunto de questões e de problemáticas que são abordadas do ponto de vista da bioética, vemos que realmente o horizonte para a bioética, para a reflexão interdisciplinar sobre problemas de domínio da bioética, é efetivamente muito vasto. E para abordar problemas tão complexos, eu diria que de facto responder a estas questões, abordar este tipo de temas implica diferentes perspectivas, diferentes disciplinas, e implica o recurso a conhecimento e a métodos que são utilizados por essas disciplinas, nomeadamente pelas ciências da vida e da saúde e também pelas ciências sociais e humanas. Daí, eu diria, o tema tão bem escolhido da bioética e interdisciplinariedade para a reflexão do dia de hoje. E realmente, quando falamos da reflexão bioética e bioética e interdisciplinariedade, temos que ter em conta que cada disciplina contribui com aquilo que é o seu saber, os seus recursos, as suas metodologias e os seus esforços também, para uma reflexão e para a produção de mudanças nas práticas e nas políticas que geram preocupações ou questões éticas e cujas respostas tornam-se mais robustas quando assentes em recursos que ultrapassam fronteiras ou disciplinas do saber.
Uma disciplina sozinha dificilmente conseguirá responder às diferentes questões que colocámos há pouco. A título de exemplo, temos aqui, de facto, alguns exemplos de diferentes disciplinas em que vemos que os temas, problemas ou questões bioéticas encontram-se, de facto, na interseção entre estas diferentes disciplinas e que necessitamos de todas estas disciplinas para lhes conseguir dar resposta. Dificilmente alguém que nunca tenha realizado investigação em ciências biomédicas saberá fazer uma reflexão ética em profundidade dos problemas éticos que se colocam nesse domínio. Necessita inevitavelmente do saber de alguém que trabalhe nessa área. Ou então, no outro exemplo, também aqui presente nesta figura, uma reflexão sobre as dimensões éticas e as implicações éticas de determinadas políticas de saúde requer o contributo das ciências políticas. Ou então, nas ciências da saúde e da vida, refletir sobre questões éticas, e eu agora vou entrar um bocadinho no meu viés pessoal e profissional, refletir sobre questões éticas que se colocam no fim de vida implica de facto um conhecimento sobre aquilo que são cuidados em fim de vida. E, portanto, é nesta interseção, e não querendo descurar nem o direito, nem as ciências sociais e humanas, nem a religião, a teologia e a filosofia, que também estão aqui exemplificadas, de facto necessitamos da interseção e de uma reflexão conjunta para poder responder aos diferentes tipos de questões do domínio da bioética. E nesta lógica de interdisciplinariedade, eu agora passaria a palavra ao meu colega Pablo Hernández Marrero, que irá refletir um pouco mais sobre esta questão de uma bioética global, também em articulação com a encíclica Laudato Si. Hola, buen día. Antes que nada, he empezado a falar en español. Comprendo casi todo el portugués, pero en el día a día suelo falar inglés, español, mezcla de español con inglés, todo el portugués que puedo utilizar, y es un reto hacer este tipo de presentaciones porque mi acento muchas veces muda dependiendo de lo cansado que me encuentre ese día o de lo preparado que esté. Solo quería hacer una pequeña matización antes de unos cuantos matices antes, y les pido disculpas por falar en español. Algunas cosas serán en inglés e intentaré utilizar cualquier palabra portuguesa que me venga a la cabeza. La matización es que en Portugal yo no tengo contrato de profesor. Tengo un contrato de investigador y soy investigador. Eso solo para que quede claro. Eso sí, soy profesor desde el año 2009, acreditado de carrera, profesor asociado en investigación de carrera por la Agencia de Acreditación Española. También estoy acreditado en Canadá y he trabajado como profesor, consultor y muchas otras cosas en diferentes países y en diferentes continentes. Y con equipos interdisciplinares, multidisciplinares y de todo tipo de equipos. También un poco para el porqué, el abordaje y el reto que suponía esta sesión. Aparte de que la encíclica, bueno, la downloaded en 3 lenguas, en español, en inglés y en portugués, y he intentado leer casi todo en las 3 lenguas e intentar familiarizarme
con algunos textos. Quizás también decirle que como parte de mí, yo soy español canadiano, pero criado en África, en Sierra Leona. Y por las cosas de la vida, ahora estoy en Portugal y espero que el resto de mi vida continúe aquí, donde soy muy feliz y he sido muy bien acogido. Ahora, yendo al tema, el reto de esta sesión fue intercalar e interconectar todo lo que era la interdisciplinaridad de ética, bioética y bioética global y cómo poder saltar de adelante, atrás, como flashbacks, para intentar integrar conceptos y sobre todo dinamizar la discusión. Ahora voy a intentar ir un poquito más rápido. Básicamente, los abordajes que he pensado eran problemas, respuestas, derechos humanos y el discurso ético que hay detrás de todo el fenómeno de bioética global, que está además interligado con lo que es la biopolítica. Aquí tienen un índice, definition, globalization of bioethics with the dimensions, globalizing bioethics, 4 stages. Then we will go over global bioethical problems, then a listing of global bioethical problems, global responses, and then something very important is the global bioethical discourse. Next, please. So actually we have it here. So this is the definition. Of course, with my mouth, I think I can come here. And if you focus on here, you will have like a definition. Therefore, global bioethics, therefore, is a unification of medical bioethics and ecological bioethics. Of course, this is part of the definition given by Porter that has been evolving over the years. And mostly desde la vuelta del milenio 2000, ya comienza a evolucionar de forma muy rápida. Next, please. So, ¿cuáles son las dimensiones? Tenemos la dimensión económica, la política, la environmental, la cultural y la ideológica. Y luego con ejemplos podemos ver cada uno de estas dimensiones. Next, please. When we look at globalizing bioethics, we have to look at 4 major stages. One is the scope. We're talking about broader scopes of problems, issues. Then global issues. They are not local anymore. We're not talking about the micro level, the individual populations. We're talking at the world, this world that we all share, this world where we all breathe the same air. So the second stage will be global issues, then global expansion. So we are talking about internacionalización y estudios cross-culturales. Luego el desarrollo, el intento de desarrollar una teoría global, de bioética global, basada y elaborándose en universal frameworks. Next, please. Then we get to something very interesting, is problems. So what makes a problem a global problem? And we have now the coronavirus pandemic, and we can talk about it. But what makes it is there are several issues. One is a worldwide scale, then la interconexión, que se falaba antes, la persistencia, general scope, I'm sorry, I cannot remember the term in Spanish,
and the need for a global action. Ustedes pueden ver, por ejemplo, yo sigo en el Twitter a Antonio Gutiérrez, y él habla mucho de global action y habla mucho de todos estos tipos de problemas y la interconexión que hay. Next, please. This is a listing of global bioethical problems. You can see lots of them, and actually they are growing and growing and growing as we speak. And for example, here we have pandemics down here and emerging infectious diseases. And we can talk later, if we have time, about the global suffering that we were experiencing before the pandemic and now is becoming like 4 or 5 times worse, and poverty and many other things. So next, please. So what are the global responses? We have 4 major areas. We have global ethics frameworks. So people try to make an understanding using frameworks, for example, human rights frameworks. Then global governance, how we going to organize and how we going to govern that type of response. Then practices, and then something very important and something that we're seeing every day now with the pandemic and with many other things, with climate change, with wars, with violence, with so many global issues, is the global discourse, el discurso global. Next, please. So what are the issues around the discourse? One is human rights, and perhaps something that I was missing in when I was talking about the problems is that moving from bioethics to global bioethics, what brings in is 2 moral discourses. One is based on neoliberalism that is linked to globalization. And then we have the bioethical discourse that is also more individual, respecting autonomy, etc. But going back to what are the elements of the discourse, we have human rights. Human rights, of course, it doesn't solve everything. Then we have the United Nations Millennium Declaration, we have the New Development Goals, we have respect for human vulnerability, we have solidarity and cooperation, we have equality, justice, and equity, social responsibility, sharing of benefits is so important, protecting future generations, protecting the environment, biosphere, and biodiversity, and biopolitics. And we have this crash and this moral discourse between globalization and neoliberalism and global bioethics. So we have the biopolitics and global bioethics crashing. Next, please. So perhaps here we could, because of my Portuguese, we could switch to Sandra. It will be a pleasure for her to read. Thank you. Dando continuidade à apresentação ou à reflexão que o Pablo estava a fazer sobre bioética global, e agora pegando naquilo que são alguns excertos e a nossa interpretação à encíclica Laudato Si, nós vemos aqui de facto vários pontos na encíclica onde é feito este convite a um debate comum, a uma reflexão comum, como este que
por questões, eu diria também, de tempo que temos que gerir eficazmente, vocês leem mais rápido do que aquilo que eu possa ler cada um destes excertos. Ou de seguida, um outro excerto também da encíclica, no ponto 16, em que fala dos diferentes eixos que atravessam a encíclica inteira, e nesta reflexão sobre uma bioética global levam a esta afirmação de que estes temas nunca se dão por encerrados nem se abandonam, mas são constantemente retomados e enriquecidos. E olhando para esta imagem do nordeste da ilha de São Miguel, de facto é como uma cascata que permanentemente a água se renova e permanentemente estes temas obrigam a esta reflexão que tem que ser retomada e tem que ser enriquecida. Ou então revigorar também esta consciência de que somos uma única família humana, algo também muito patente na encíclica. Que todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, da sua experiência, das suas iniciativas e capacidades. E até com recurso às novas tecnologias e aos social media, neste caso este excerto do Twitter do Papa Francisco. E aqui novamente, e agora uma articulação, e permitam-me esta metáfora, porque foi uma metáfora, o Papa Francisco na encíclica não estará propriamente a falar de hospitais quando se refere às cidades e à poluição e ao caos e à poluição visível e acústica que as grandes estruturas têm e que não funcionam, e que se apresentam congestionadas, desordenadas, sem espaços verdes e até privados do contacto físico com a natureza, mas novamente devido ao meu viés profissional, permitam-me que faça aqui metáforas e que procure também encontrar e fazer esta reflexão que muitas vezes encontram-se cidades bonitas, em áreas seguras, com espaços verdes, mas não nas áreas menos visíveis onde vivem os descartados da sociedade ou então aqueles que não têm acesso. Eu diria que as imagens que se seguem, que são reais de contextos de cuidados de saúde, ilustram um pouco este caos, esta desordem, estas imagens impactantes do ponto de vista emocional para todos nós, que depois são contrabalançadas com outras imagens, e eu estou a passar rapidamente pela questão do tempo, com este tipo de imagens de instituições que também são instituições de saúde e que de facto oferecem espaços de meditação, de reflexão, de recolhimento a doentes, a familiares, aos próprios profissionais de saúde para eles se autocuidarem. E agora novamente um excerto da encíclica, permitem tomar contacto direto com a angústia, a trepidação, a alegria do outro e com a complexidade da sua experiência pessoal, neste encontro com o outro, nesta proximidade, nesta relação que até do ponto de vista físico, da estrutura física do ambiente, da forma como as pessoas se sentam no cuidado e na relação com o outro, transmite imagens completamente diferentes daquelas que nós vimos antes. E o Papa Francisco reflete também, gostaria de assinalar que muitas vezes falta uma consciência clara dos problemas que afetam particularmente os excluídos. E aqui, se me permitem, algumas ligações a alguns projetos de investigação que temos em curso no Instituto de Bioética, e é um estudo que fizemos sobre o acesso de pessoas com doença mental crónica severa, se teriam ou não acesso a cuidados paliativos especializados comparados com a restante população. Vimos que efetivamente as pessoas com doença mental crónica severa, a probabilidade que tinham de acesso a cuidados paliativos especializados era 3,5 vezes menor quando comparado com a população em geral e quando comparado com outros doentes. E não nos podemos esquecer, no fundo, também esta reflexão, eu diria já aqui no anúncio da nova encíclica, da Fratelli Tutti, de que uma sociedade é tanto mais humana quanto melhor souber cuidar dos seus membros frágeis e atribulados e o fizer com uma eficiência amor fraterno.
e também aqui alguns projetos do Instituto de Bioética nesta procura de possibilitar que pessoas que estejam em processo de fim de vida e a ser acompanhados no domicílio tenham acesso aos cuidados de que necessitam e aos fármacos e à gestão dos fármacos que permitam viver um fim de vida e viver com a maior qualidade de vida possível a vida que têm para viver, independentemente de serem poucos dias ou de serem vários anos. E passarei mais rapidamente para não vos maçar com os resultados do estudo que serão disponibilizados, mas novamente vemos aqui o impacto que a pandemia pela Covid-19 teve até no acesso a cuidados de saúde, no acesso à medicação, à gestão de medicação antecipatória no domicílio. Há um aumento da vulnerabilidade dos doentes, dos familiares, a um aumento da vulnerabilidade dos próprios profissionais de saúde e até o aspecto positivo das novas tecnologias que permitem consultas telefónicas e videochamadas e consultas por videochamada, mas que também coloca ali uma barreira e coloca questões éticas diversas. E eu estou aqui a olhar ao mesmo tempo para o tempo, mas novamente aqui uma reflexão e um excerto da encíclica que o professor Bruno Nobre referia-se ao aborto e eu quando li este excerto não o liguei ao aborto, mas fiz a ligação àquilo que foi a aprovação da lei de eutanásia no nosso país, em que falamos de extremos, o extremo de quem é contra, o extremo oposto de quem é a favor e que levou no fundo à aprovação desta lei e eu diria que o convite está na reflexão que temos que fazer de identificar possíveis cenários e de um diálogo a fim de chegar a respostas mais abrangentes e que os estudos que fizemos nesta matéria no Instituto de Bioética nos dão mensagens alarmantes e muito preocupantes até de uma normalização social que já existe no nosso país relativamente à predisposição quer de estudantes de medicina, quer de profissionais de saúde para quando confrontados com um pedido de eutanásia estarem na disposição de a praticar. E estes resultados, no fundo, convidam a uma reflexão a que são as camadas mais jovens que estão nesta disposição de o fazer e como uma universidade, eu diria que temos uma responsabilidade acrescida na formação destes jovens e que a maioria daqueles que estão na disposição de praticar eutanásia efetivamente não têm formação avançada em cuidados paliativos. E, novamente, um convite à reflexão àquilo que nós, como sociedade, podemos fazer. E uma salvaguarda de que estes estudos foram feitos entre 2016 e 2018, portanto, num contexto diferente, e onde vários participantes responderam que as suas respostas positivas só aconteceriam num contexto em que houvesse uma legalização. Estamos em 2021, a legalização está feita e será aprovada em Parlamento no final deste mês, portanto, eu diria que se hoje repetíssemos este questionário, eu tenho medo dos resultados que iríamos encontrar. E nesta reflexão da bioética como uma ponte para o futuro, ou como as 4 pontes que tínhamos inicialmente, eu diria que de facto temos que pensar que trilhos traçar e esta encíclica serviu-nos também, de facto, de reflexão nesse sentido. Doutora Rita, estou a olhar para o relógio, eu creio que temos 3 minutos pelos meus cálculos, por isso passo-lhe a palavra, talvez, esta imagem só para mostrar e que este excerto levou à reflexão que é muito associada aos cuidados paliativos, que tornar-se serenamente presente diante de cada realidade, por mais pequena que seja, abre possibilidades de compreensão e realização pessoal
aqueles e a saborear as pequenas coisas e agradecer as possibilidades que a vida oferece. Estas são imagens de uma equipa de cuidados paliativos com a qual tive o privilégio de privar durante um mês em Aachen, na Alemanha, e onde efetivamente eu diria que aqueles... Maria Denzel dizia que aqueles que estão a morrer ensinam-nos a viver, e eu diria que ter o privilégio de acompanhar pessoas frágeis e vulneráveis no seu processo de fim de vida ajuda-nos a encarar a vida de outra forma, e até é um convite a saborear os pequenos momentos de partilha e do dia. Doutora Rita, passo-lhe a palavra por questões de tempo, imagino que estamos no limite, portanto... Muito obrigada. É verdade, agradecer muito a colaboração do Instituto de Bioética neste ano Laudato Si e também da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Dar-vos a nota ainda, antes de terminar, que a próxima iniciativa do ano Laudato Si decorrerá no dia 24 de fevereiro, será com o tema A Economia Popular Solidária, na qual ficaremos a conhecer projetos e estratégias de desenvolvimento territorial sustentável, que são há mais de 35 anos acompanhados pela Caritas brasileira, e sem mais demoras em respeito do tempo de todos, dar-vos um bom resto de tarde e uma ótima semana. Muito obrigada.